Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Portal Físio. Meu nome é Felipe Serenza e hoje vamos falar sobre fratura de diástase de fêmur e as peculiaridades da reabilitação desse perfil de paciente. Para a gente começar, eu vou pedir uma coisa para vocês. Primeiro, se inscreve no canal, dá aquela curtida no vídeo para dar aquela força e para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Agora vamos para a aula. A fratura de diástase de fêmur, a gente tem que lembrar aonde é a diástase de fêmur, para não ter nenhuma confusão. Então, a diástase de fêmur, onde ela fica? Ela fica abaixo do trocânter, aqui no caso do trocânter menor, mas obviamente do trocânter maior também, e ela acaba na região já perto da região proximal, antes dos côndilos. Então, se você tiver uma fratura aqui nessa região, o tratamento, tanto do ponto de vista do cirurgião ortopedista, quanto a reabilitação desses pacientes, é muito semelhante. Já se você tiver uma fratura mais proximal, uma fratura mais distal, a abordagem muda completamente, o prognóstico, a reabilitação, tudo muda, ok? Então, hoje a gente vai falar de fratura de diástase. A fratura de diástase de fêmur, ela só ocorre quando a gente tem um trauma de altíssima energia. Claro que ela pode ocorrer em outras situações, por exemplo, se o paciente tem alguma patologia que diminui, que enfraquece o osso, ou se ele tem algum tumor ósseo, tudo isso pode gerar uma fratura na região. Mas, via de regra, ela acontece por traumas de alta energia em jovens. E normalmente está relacionada a acidente de trânsito, principalmente acidente de moto e acidente de carro também. Mas ela pode acontecer com uma relativa frequência por arma de fogo também. O que a gente tem que lembrar da fratura de fêmur? O fêmur é o osso mais forte do corpo humano, certo? O maior osso, o maior calibre. Então, para você fraturar esse osso, precisa ser um trauma com uma altíssima energia. E além de ser um osso muito forte, ele tem toda uma parte muscular, quadríceps anteriormente, e a musculatura flexora do joelho na região posterior, que protegem esse osso. Então, imaginem que para você ter uma fratura, você precisa ter um trauma muito forte. Então, a gente vai ter uma lesão de tecido mole em volta muito intensa, além da fratura do fêmur. Então, até por isso, quais são as principais complicações que a gente vê, principalmente do ponto de vista do fisioterapeuta? A principal é a lesão muscular, e normalmente ela ocorre na musculatura do quadríceps. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque isso vai influir no nosso processo de reabilitação. Uma lesão muscular muito grande pode evoluir com uma fibrose, com uma dificuldade para ele ganhar força. Normalmente, nos primeiros dias, primeiras semanas de pós-operatório, ele vai estar com um edema muito grande na coxa. O músculo quadríceps vai ter dificuldade de se contrair, então a gente tem que trabalhar em cima de tudo isso, principalmente na fase inicial do processo de reabilitação. Por ter muita lesão de tecido mole, muitas vezes você tem uma lesão vascular associada também importante. E em caso de fratura exposta, principalmente, você tem um risco grande de evoluir com infecção também desse paciente. O tratamento ele pode ser tanto o tratamento conservador quanto o tratamento cirúrgico. E dentro do tratamento cirúrgico, o cirurgião ortopedista tem algumas alternativas. Mas de longe, a melhor alternativa que eles mais usam quando é possível, quando tem material disponível, é a haste intramedular. Porque o processo de reabilitação desse paciente é muito mais rápido. A reabilitação do paciente que faz a haste intramedular, ela já começa na fase da enfermaria. Desde o primeiro dia de pós-operatório ele já começa a fisioterapia. E o primeiro objetivo nosso é o treino de marcha com carga protegida. Essa carga pode variar um pouquinho de acordo com o tipo de fratura, com o peso do paciente, mas normalmente é uma carga protegida com andador, 2 muletas. Em alguns locais a gente coloca como carga 20% do corpo, mas isso vai depender muito do serviço que você está trabalhando, da conduta do médico ortopedista que fez a cirurgia. E além disso, nessa fase, o que a gente já começa? Com exercícios isométricos, tanto de quadríceps quanto de glúteo, muito mais pensando em controlar o edema e principalmente no despertar dessa musculatura, principalmente do quadríceps. A gente não pode esquecer de fortalecer ou de trabalhar o membro contralateral, porque nessa fase que ele está com carga protegida, ele vai exigir bastante do membro contralateral, e algumas medidas simples para o ganho de amplitude de movimento. Então, por exemplo, uma mobilização patelar pode ajudar bastante que esse ganho de flexão e extensão do joelho seja mais confortável para o paciente. E desde o primeiro dia a gente já começa a ganho de amplitude de movimento, tanto da região do joelho quanto da região do quadril.
Não é comum o paciente ter dificuldade para movimentar o quadril, mas o joelho, quando você faz a flexão no joelho, você faz o alongamento do quadríceps. E como ele teve uma lesão muscular, normalmente o paciente tem dor, ok? Mas a gente pode ir começando esse ganho de movimento conforme a tolerância do paciente. Quando a gente vai para a segunda semana, e isso discorre até a sexta semana, mais ou menos, tá? Isso é uma média. O que a gente faz nessa fase? Essa fase já é um momento que o paciente está no tratamento ambulatorial. Então, provavelmente ele está indo num serviço de fisioterapia ou ele está recebendo um atendimento domiciliar. E essa é a fase que te dá prosseguimento na parte de fortalecimento. E a gente tem que ficar atento nesse fortalecimento na fraqueza do quadríceps e no sinal de lag, que tem uma série de exercícios que, se o paciente tiver o sinal de lag, a gente não deve fazer. No próximo slide, a gente vai conversar um pouquinho mais do sinal de lag e como observar, como avaliar isso. Outra coisa importante, a gente já começar com um treino de estabilização pélvica. E mais para frente, a gente vai trabalhar e explicar bastante o porquê que isso é tão importante. Nessa fase, o ganho de movimento, tanto através de alongamento, quanto de mobilizações ativas, passivas, é bem importante, e o ideal é que dentro dessas 6 semanas ele recupere completamente o amplitude de movimento do joelho e do quadril. Uma ferramenta bem importante que pode ser utilizada é a bicicleta ergométrica. A bicicleta ergométrica ela vai ter uma série de benefícios, tanto no ganho de força, na mobilização do joelho, então ajuda no ganho de amplitude de movimento. Essa movimentação ajuda com que a formação de fibrose seja controlada nessa lesão muscular que pode acontecer no quadríceps. O edema da coxa do paciente ele vai ser minimizado por essa movimentação, por essas contrações musculares. Então é uma ferramenta bem importante, relativamente simples, que pode ajudar bastante em várias coisas. E a liberação miofascial do quadríceps. Por que a gente faz a liberação miofascial? Como eu disse, o paciente tem uma lesão muscular normalmente associada, bem importante. Então, a liberação miofascial vai ajudar com que esse paciente faça os exercícios de fortalecimento, a bicicleta, o ganho de amplitude de movimento, com menos dor, e a gente tenta controlar um pouco a formação exagerada de fibrose, ok? Agora vamos falar um pouquinho mais do sinal de lag. O que é o sinal de lag? O sinal de lag é quando o paciente tem uma fraqueza do quadríceps, pode ser por desuso, ou nesse caso por edema, por dor. E quando ele vai fazer o exercício, por exemplo, nesse caso, a elevação da perna retificada, ele não consegue manter o joelho em uma extensão completa. E isso não é legal para a gente fazer o exercício nessa posição, porque a gente gera toda uma sobrecarga ali na articulação do joelho, principalmente na articulação femor-patelar. Então, se o paciente tem esse sinal de lag, que a gente avalia dessa maneira, pede para ele fazer a elevação da perna retificada, a gente tem que trabalhar outras estratégias para despertar esse quadríceps, melhorar um pouquinho a força dele e não trabalhar exercícios como a elevação da perna retificada. A gente tem que usar outras estratégias, ok? Indo adiante, lá pela 7ª semana, normalmente é liberada a carga total pelo médico, ok? Isso vai variar um pouquinho do processo de consolidação, mas na média acontece entre a 6ª e a 7ª semana. E o que a gente vai treinar muito nessa fase? A reeducação da marcha. Porque vamos lembrar que esse paciente antes estava com uma marcha com carga parcial, então ele estava utilizando uma muleta, uma bengala, pelo menos, ou um andador. E quando a gente pensa em reeducação da marcha, a gente tem que avaliar muito bem o sinal de Trendelenburg. A gente vai conversar dele adiante também, mas é muito comum que os pacientes que passaram por esse procedimento cirúrgico, na 7ª, 8ª semana, quando eles tiverem liberado a carga, ele tem um sinal de Trendelenburg positivo e ele tem alguma claudicação por causa disso. Então, nessa fase, a gente vai evoluir bastante com o fortalecimento. O paciente já vem aí de várias semanas, mas com a liberação da carga, a gente consegue introduzir uma série de novos exercícios mais funcionais que são bastante importantes para esse paciente. Então, por que é tão importante avaliar o sinal de Trendelenburg? Quando o cirurgião ortopedista ele vai colocar a haste, vocês podem observar, ele coloca na região proximal, próximo ao trocânter maior. Nessa região aqui, quem que está inserido? Os glúteos médio e mínimo. Então, você tem uma lesão, certo? Vamos colocar assim, uma lesão, porque faz parte do procedimento cirúrgico, dos músculos do glúteo médio e mínimo, certo? Para inserção da haste. Então, é comum
é muito frequente que esses pacientes permaneçam com fraqueza do glúteo médio por meses e anos, principalmente se ele não passa por uma reabilitação, por um processo de reabilitação adequado. Então, é muito importante que desde os primeiros dias, das primeiras semanas, a gente já comece com exercícios de estabilização lombopélvica e com fortalecimento do glúteo médio. O que é importante a gente pontuar aqui? Que nessas primeiras 6 semanas, como ele teve uma lesão relativa à cirurgia do glúteo médio, a gente evita exercícios isolados do glúteo médio com braço de alavanca muito grande, que vão gerar muito estresse nessa região. Okay? Então eu vou mostrar alguns exercícios para vocês aqui, mas que a gente não realiza normalmente nessas primeiras 6 semanas. A gente acaba trabalhando o glúteo médio, mas de maneira mais sinérgica, com exercícios mais globais nessa fase. Então, um dos exercícios que, principalmente o pessoal que vai para academia pode realizar bastante, é a cadeira abdutora. Só que quando a gente pensa na cadeira abdutora, ela não é um exercício muito interessante, muito bom do ponto de vista biomecânico. Porque por a pessoa estar sentada, principalmente com flexão de quadril, você acaba ativando muito as fibras anteriores do glúteo médio e ele é um exercício muito, muito pouco funcional. Então a gente evita esse exercício porque a gente tem outros exercícios que são melhores. Numa fase mais inicial, quando o paciente tem muita fraqueza e não consegue fazer exercícios mais difíceis, o que a gente opta por fazer? A elevação da perna, a abdução do quadril com a perna estendida em decúbito lateral. Você tem uma série de trabalhos que avaliam a parte eletromiográfica para ver a quantidade de contração do glúteo médio e o quanto ele fica isolado, principalmente do tensor da face lata. E esse é um exercício bem interessante, simples e que tem uma boa ativação do glúteo médio. Mas a ideia é que assim que possível a gente comece a trabalhar exercícios mais funcionais. E trabalhando o glúteo médio, o glúteo mínimo, ou os abdutores do quadril, em cadeia cinética fechada. Então esse é um exemplo simples, fazer um agachamento com uma faixa que pode estar na coxa, ou ela pode estar até colocada mais no joelho, para fazer essa força de adução e, ao contrário, o paciente ele tem que estar mantendo o alinhamento do meio ali e está trabalhando a abdução do quadril de maneira sinérgica para manter o alinhamento durante o exercício. E numa fase adiante, a gente pode optar por exercícios mais funcionais ainda, onde a gente associa, por exemplo, nesse exercício, o agachamento com a abdução do quadril. Aqui nesse exercício, a gente está trabalhando a estabilização do quadril dos dois lados, tanto da perna que mexe quanto da perna que sustenta, do ponto de vista mais de estabilização. Tá? Esses são só alguns exemplos, a gente tem uma série de exercícios mais funcionais que a gente consegue trabalhar bastante essa estabilização lombopélvica e corrigir esse sinal de Trendelenburg que muitas vezes é positivo. Bom, finalizamos aqui mais uma aula. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, compartilha com seus amigos esse vídeo e salva eles para não esquecer, tá bom? Um abraço!